Tá tendo transformação. O governo continua trabalhando em ritmo acelerado. As rodovias da região norte estão sendo transformadas com asfalto novo e de qualidade. Em Nova Mutum, serão reconstruídos 137 quilômetros na MT 249 e 167 quilômetros já foram concluídos na MT 220, que liga Sinop, Juara, Tabaporã e Porto dos Gaúchos. Pra gente que vive da estrada, agora ficou bom, que acabou os buracos, né? Tá tendo transformação. E no município de Itanhangá, as obras de pavimentação já começaram. Governo de Mato Grosso. Olá, hoje o RDTV traz um pouco mais de análise sobre o resultado das eleições 2016 nas prefeituras de Mato Grosso. Você acompanhou aí toda a apuração pelo site RD News. O RDTV também fez um boletim inicial com as principais cidades do estado, um início de uma análise, mas hoje nós estamos aqui com um analista político, Vinícius de Carvalho Araújo, que vai conversar um pouco com a gente sobre esses resultados. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, vamos iniciar por Cuiabá, porque a gente sabe aí que tem um segundo turno pela frente e pouco tempo também, 28 dias até as próximas eleições, né? E vai ser dia 30 de outubro. Cuiabá segue em segundo turno, como era esperado, né? E vamos já falar um pouco de expectativa de segundo turno, antes da gente iniciar aí uma avaliação. Vai ter chumbo trocado também? Você acredita, já que os dois primeiros candidatos que venceram, aí, Manuel Pinheiro e Wilson Santos, seguiram nessa linha, principalmente no final aí do primeiro turno da campanha? Ah, com certeza, Lídia. Vai ser uma eleição disputada, como já foi esse primeiro turno, né? Essa eleição foi a mais disputada em quase 30 anos, né? Ela se compara com a eleição de 1988, né? Que foi bastante disputada. Frederico Campos, na época, Roberto França e o José Meirelles, né? Que nas outras todas você tinha um favorito que atravessava, né? A eleição toda e acabou ganhando, né? Agora nessa não tinha favorito, foi bastante disputado, tanto que havia expectativa do procurador Mauro passar para o segundo turno, algumas pesquisas apontavam isso, mas o Wilson acabou passando e vai ser uma eleição sangrenta. Na boca dos próprios atores aí do processo, eles têm usado essa terminologia. São dois parlamentares experientes, né, com 30 anos aí de vida pública, então vai ser um embate feroz, né? E lembrando que a diferença foi pequena, uma diferença de 17 mil votos só, aí uns 5% só dos votos válidos, né? Então pode haver uma virada, né? Existe em tese essa possibilidade do Wilson virar e até ganhar no segundo turno. A gente tem aqui os dados. O Emanuel Pinheiro, do PMDB, ficou com 98.051 votos, 34,2% dos votos válidos. O Wilson Santos, PSDB, 81.531, ou seja, 28,4% dos votos válidos. Esse embate político também gerou uma certa rejeição do público em geral, tanto que o número de abstenção brancos e nulos ficou maior aí do que o voto, por exemplo, do que obteve aí o Emanuel Pinheiro, que ficou em primeiro lugar. Foram 127.987, né, o que você chama de ABN, né? O que isso representa, Vinícius, para o eleitorado? Isso representa uma rejeição ao sistema político como um todo. Isso aconteceu em outras capitais também. Em São Paulo, tivemos aí quase 40%, né, de voto ABN, abstenção branco e nulo. No Rio de Janeiro, 42%, 43% quase. Ou seja, lá no Rio de Janeiro, quase metade. De cada 2 eleitores, quase um não votou em ninguém. Né? Esse eleitor que não vota em ninguém, ele está demonstrando uma rejeição ao sistema político. Tanto que em São Paulo, o João Dória foi eleito em primeiro turno, tá, com toda essa celebração, mas fez 3 milhões e pouco de votos num colégio de 8 milhões de eleitores, né? Quer dizer, ele é minoritário no total do colégio, menos da metade, exatamente. E aqui representa isso. Aqui tivemos um salto, em 2012 tivemos 21,5%, agora caminhamos para 30% do eleitorado. 128 mil quase, como você relatou, de 415 mil eleitores, né? Então, é a rejeição sistêmica mesmo. São várias formas de rejeitar, né? Ou branco, ou nulo, ou simplesmente não comparecer à eleição. Você acredita que no segundo turno esse percentual pode aumentar? A tradição é que aumente, porque no segundo turno passam 2 candidatos e você tem eleitores que rejeitam os dois. Né? Porque imagina, no primeiro turno com 6 candidatos a prefeito, ele não quis nenhum dos 6, né? Quer dizer, ele podia votar num candidato pequeno, sem chance, apenas para não desperdiçar o seu voto. Imagina com 2 candidatos só, né? Então a tendência é que essa rejeição aumente e esse voto aí de abstenção branco e nulo aumente. Bom, agora os partidos, né, os 2 candidatos que vão disputar, eles vão atrás dos votos
dos outros candidatos, né? Aí nós tivemos aqui o procurador Mauro com mais de 71 mil votos, né? O Julier com mais de 23 mil, a Séries com 9 mil e pouco, o Renato também 3 mil e poucos votos. Isso aqui dá mais de 107 mil votos. Você acredita como que ficará essa coligação aí? Será que vai haver uma composição aí, por exemplo, dos partidos que compuseram o PSOL, o PDT, o PRB, apoiando os dois outros candidatos que vão para o segundo turno? Não vejo apoios explícitos, assim, do candidato chegar e manifestar apoio, né? Mas eu vejo o Renato e a Séries muito próximos do Wilson, quer dizer que poderiam ter algum tipo de apoio, ou direto ou até indireto, né, para o Wilson. E eu vejo também o Julier não apoiando, né, de forma oficial, mas apoiando o Wilson, apoiando o Emanuel, desculpa, de forma indireta pela disputa PT-PSDB, né, que é uma disputa muito forte, e a vice do Julier era do PT, né, que é a Jussi da Eletronorte, desculpa. Então a tendência é que o Julier apoie, se não de forma oficial, mas por trás o Emanuel Pinheiro. Né, e o procurador Mauro, que é a grande incógnita, né, é o terceiro colocado mais bem votado em muitas eleições, né, porque nas outras, quando dava o segundo turno, era por pouco, assim, no primeiro turno já ficava muito bipolarizado, né, como foi na última Mauro e Lúdio, né, os dois já concentraram boa parte dos votos, né, o Wilson e Mauro mesmo lá em 2008, então em muito tempo não tínhamos um terceiro colocado assim com uma votação tão grande. Vejo o eleitor do procurador Mauro, boa parte dele migrando para abstenção branco e nulo mesmo, né, uma parte migrando para o Emanuel, uma parte menor migrando para o Wilson, então é um eleitor que será muito difícil de ser conquistado, porque é um candidato muito singular, né, antipolítico, antissistema, né, e tanto o Wilson quanto o Emanuel são dois homens do sistema, né, que já estão aí há quase 30 anos, né, na vida pública, então eles terão dificuldade ambos de capturar esse eleitor do procurador Mauro. O procurador Mauro ficou aí com 24,9%, quase 25% dos votos válidos, né? Mas esses eleitores que votaram, né, nesses candidatos e começar, se eles fizerem algum tipo de apoio ou mesmo implícito, você acredita que eles acompanharão ou a migração mesmo para o branco nulo pode ser maior? Pode ser grande, não digo que maior, mas pode ser grande, porque tem a questão do voto útil, né? Quer dizer, em uma eleição tem muito isso. Vimos isso com o João Dória, lá em São Paulo, com o próprio Haddad. Aqui também, acho que boa parte dessa migração do voto para o Wilson no segundo turno é numa crença que ele talvez tivesse mais chances de ganhar do Emanuel Pinheiro, né? Quer dizer, quem não quer que o Emanuel ganhe, já migrou, né, para o Wilson já desde o primeiro turno, vendo o procurador Mauro como mais frágil, né? Olha, no segundo turno o procurador Mauro teria uma dificuldade de ganhar no Emanuel Pinheiro, embora não seja o que as pesquisas hoje mostram. As pesquisas hoje mostram um equilíbrio maior, né? Na simulação do segundo turno, um equilíbrio maior entre Emanuel e o procurador Mauro, e o Emanuel é mais distante do Wilson, né? Mas esses mesmos fatores que fizeram o Wilson ir para o segundo turno agora, o capacitam aí no segundo turno também. Então tem essa questão do voto útil, né? O eleitor, às vezes, ao invés de ir para a abstenção branco e nulo, ele pensa, um dos dois vai ter que ganhar. Então ele vota por eliminação, por exclusão também, né? É o que se diz na linguagem popular, o menos ruim, né? Menos vou votar no menos pior, né? Segundo turno, tanto que muita gente fala que no segundo turno não tem um que ganha, tem um que perde, né? Na verdade, um perde e por inércia aí outro ganha, né? Já se especula até, de uma certa maneira tímida ainda, mas o futuro político em 2018 de um desses candidatos. O que perder, né, possivelmente se candidatar a um dos cargos majoritários. Você acredita que isso possa vir a acontecer? Pode, porque a bancada aqui de Cuiabá está muito fragilizada, né? Tanto a bancada federal quanto a estadual não tem nomes expressivos, né? Quer dizer, a federal nós estamos com 3 deputados federais, né? Fábio Garcia, o Valtenir e o Vitório Gale, né? O deputado Vitório Gale. O mais bem votado para federal na última não foi eleito, que foi o próprio procurador Mauro, fez 58 mil votos em Cuiabá, 84 mil em todo o estado e não foi eleito, né? Então criou esse buraco, né? Então você tem muito espaço para deputado federal, para estadual também, né? Tinha o Walter Rabelo, que faleceu, né? Deixou esse vazio. O Wilson Emanuel, né? Aí tem o Guilherme Maluf, Botelho, né? Especula-se que o Guilherme Maluf talvez vá para o Tribunal de Contas, né? Então abriria mais um espaço. Então eu vejo os dois aí disputando mais para deputado talvez federal, né? Estadual de forma mais consolidada, né? Ou mais para federal. Mas vamos lembrar que são 2 vagas de Senado, né? Na próxima eleição são 2 vagas de senador. Vence o mandato do senador Blairo Maggi,
né, que hoje está o senador Cidinho lá, né, porque o Blário está no ministro, né, da Agricultura, e vence o mandato que era do atual governador Pedro Táxi, né, que está o Medeiros, né, como era suplente do Pedro Táxi, assumiu. Então você tem duas vagas. Uma vaga tradicionalmente é da região sul aqui do estado, né, dos maiores colégios eleitorais, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis. Então talvez algum deles consiga se projetar, né, para isso. Bom, vamos um pouco para o interior. 75% das prefeituras foram renovadas, né? 34 se reelegeram. Teve alguns partidos que tiveram redução de prefeituras e um dos mais comentados é o PT. Né? Você acredita que esse cenário nacional de impeachment, economia, as denúncias, né, especialmente da Operação Lava Jato, possam ter realmente refletido nessas eleições aí municipais para o partido? Não, porque isso acho que não é só Mato Grosso, né? Não, isso foi nível nacional, porque realmente o PT ele figurava entre os maiores partidos em número de prefeituras, né, disputando ali com o PMDB, com o PSDB, com o PSD. Agora ele caiu, acho que para 10º, né? Teve uma queda substancial, de 630, parece para 250, uma coisa assim. Se não me falha a memória, os números são esses. Então ele caiu aí para menos da metade das prefeituras que ele tinha, que ele teve em 2012. Muitos prefeitos do PT migraram de partido, mudaram de partido quando abriu aquela janela partidária no começo do ano, para poderem ser candidatos por outros partidos. Então essa redução, esse encolhimento do PT aconteceu em nível nacional e aqui também. Os dois vereadores do PT aqui em Cuiabá não foram reeleitos, Arilson Arruda e o Allan Kardec. A PT tem 2 vereadores hoje que não conseguiram a reeleição, porque eles perderam a máquina do Estado, né? Eles perderam a máquina federal agora, com o impeachment da Dilma, perderam a máquina do Estado, que vamos lembrar que eles tiveram 7 anos no governo do Estado aí na Secretaria de Educação, né, com Blário Silval. E a Secretaria de Educação é uma máquina importante, que ela está presente em todos os municípios. Está aí o Ságuas, né, eleito em boa medida montado nessa estrutura aí, né? E eles foram perdendo essas máquinas e foram se fragilizando. Então, eles estão fora do governo, né, nos 2 níveis. Então, é natural que o resultado acabe expressando isso. Por outro lado, que partido você acredita que saiu mais fortalecido? O PSDB, né, já vem num processo de fortalecimento, porque tem o governador do estado, né? O PSDB ficou, quase virou um animal extinção aí nesse período do governo Blário, especialmente, né? Mas aí vem se recuperando, e com a ida do governador Pedro Táxi é normal que uma série de prefeitos vá juntos pelo bom relacionamento com o governo do estado, né? Porque os prefeitos precisam, né, de recursos para estradas, para obras e tal, então eles acabam se relacionando bem. Se não me engano, foram 40 e poucos que o PSDB elegeu. E tem o PSD também, né, que é o partido do vice-governador do Carlos Fávaro, né, e do presidente da MM, do Neudilhan, que também vem despontando aí como uma força política importante. Né? E essa renovação das prefeituras, 75% já era esperada? Já era esperado. Quer dizer, uma taxa de reeleição baixa, né, porque é um momento de crise econômica. Muitos prefeitos nem foram para a reeleição, como foi o caso do Mauro Mendes, né, agiram de forma mais estratégica, resolveram se preservar para novas eleições. Alguns foram e perderam, como no caso do Percival, lá em Rondonópolis, né, quer dizer, o prefeito foi para a reeleição e perdeu. Né? E, enfim, então a crise econômica e a crise fiscal que atinge os municípios acaba explicando esse quadro. Né? E Várzea Grande? Várzea Grande, a Lucimar obteve a maioria esmagadora, né, com 76,2%, 95.634 votos. Já era esperado isso, né? Mas você acredita que a volta dos campos, né, à prefeitura é uma resposta também da população que cansou, digamos, de tentar outros caminhos e acabou não dando certo? Porque Várzea Grande tem um histórico político bem conturbado, né? É verdade, foram 7 prefeitos nos últimos 8 anos, né? Porque o Murilo Domingos, aí deu aquela confusão toda com o Murilo, aí tinha o Dazaeli, aí o João Madureira, vereador, que até foi reeleito aí, aí Maninho de Barros também vereador, aí veio o Wallace foi cassado, agora a Lucimar, né? Quer dizer, isso tudo de 2011 para cá, quer dizer, em 5 anos, aí uma sequência aí de 6 prefeitos. Né? Então, acho que a população cansou, porque isso prejudica o município, essa instabilidade político-administrativa. Cada vez que um prefeito desse cai e sobe, muda-se equipe, começa-se tudo do zero, etc. E a hegemonia política dos campos, né, é muito forte em Várzea Grande. Então, eles pensaram, já que eles mandam na cidade mesmo, que eles fiquem no poder, né? Porque realmente, enquanto eles estão no poder, a cidade fica pacificada, porque eles têm um peso político muito grande ali e também fora, né? Quer dizer, eles têm uma capacidade de se relacionar com
as forças políticas em nível estadual muito grande. Porque Várzea Grande é o segundo maior colégio eleitoral do Estado. Então, ajuda muito em eleições estaduais, né? Eleições de governador, eleições de senador. Então, acaba criando um débito, né? Que em certos momentos isso é utilizado. Como foi o caso da candidatura do William Cardoso, do PSDB, né? Que tinha conseguido até construir um bom arco de alianças, né? De partidos em Várzea Grande, buscando uma renovação, fazendo com que esses ventos de renovação que sopraram no país inteiro e aqui em Cuiabá também chegassem lá em Várzea Grande, mas, enfim, ela acabou sendo cerceada por outros meios e ela acabou retirando a candidatura, né? Então ficou quase que um referendo, né, da Lucimar. E lembrando que ela ocultou o sobrenome, né? Quer dizer, a Lucimar, né? Não Lucimar Campos, né? Então, acabou ocultando. Houve aí umas 3 eleições que eles foram rejeitados, né, nas urnas. O Júlio Campos tentou retornar e não deu certo, né? O Júlio perdeu, a própria Lucimar perdeu para o Wallace, né? Vamos lembrar, foi uma diferença pequena, o Wallace ganhou, depois o Wallace foi cassado, ela como segunda colocada subiu, né? Mas a própria Lucimar perdeu para o Wallace, o irmão deles perdeu em Jangada também, o Benedito de Campos. Então, né, o Júlio Neto perdeu a eleição para deputado estadual, eles vêm, né, vêm fadigando, eles vêm perdendo o poder, né? Então, nessa onda de renovação, ocultaram o nome, gozaram de tudo de bom que o nome tem para dentro, né, assim, com a estrutura grande, mas para fora é apenas a Lucimar e não a Lucimar Campos. Né? Primavera do Leste tem uma situação meio indefinida aí, né, que o Getúlio Viana, do PSB, ele teve os votos indeferidos com o recurso, 18.693 votos, e o que foi até agora eleito, o Dr. Paulo, do PMDB, com 10.444. Você acredita que ele consegue reverter isso, apesar de estar ainda em recurso, né, e ele vai tentar aí até o TSE? Vai. Talvez até o Supremo, dependendo, né? Isso. Houve o caso do Pivetta também, né, que disputou isso ontem. também em Lucas do Rio Verde, disputou sob júdice, né? O TRE já tinha negado o registro da candidatura, mas de qualquer modo ele perdeu a eleição, né? Mesmo contando os votos dele, ele perdeu por 300 e poucos votos para um outro empresário lá em Lucas do Rio Verde, né? Então, essas situações vão ficar judicializadas, né? Até que se tenha uma decisão definitiva. Bom, a gente sabe que são muitos assuntos e a gente acho que se a gente ficasse a manhã toda aqui conversando, a gente teria muito o que dizer, mas eu queria, antes de encerrar, falar um pouquinho também da composição da Câmara de Vereadores de Cuiabá, né, que houve aí muitos nomes já conhecidos. Como que você analisa a composição da Câmara, do que ficou aí da votação? Eu já tinha comentado, Lídice, sobre isso, que essa campanha curta, como foi uma campanha muito restrita, né, quer dizer, ela caiu de 90 dias para 45 dias, né, e também sem o uso, né, com essa proibição do financiamento empresarial de campanha, só permitindo o financiamento de pessoa física. Essa conjuntura toda, ao invés de favorecer a renovação, favoreceria a manutenção de quem já está no poder. Porque a questão não é um mês de eleição ou 2 meses, são os 4 anos de mandato. Você vai conquistando um eleitorado ao longo dos 4 anos, né? É igual a Olimpíada, a Copa do Mundo, né? Não é aquele um mês, aquelas 2 semanas de Olimpíada que você tem que olhar. É um processo de 4 anos, né? Acabou uma Olimpíada, o atleta já pensa no Tóquio 2020, né? Já começa um outro ciclo de preparação. Tá? Com a política é a mesma coisa. E os dados acabaram vindo nessa linha mesmo. Na última, nós tivemos 7 vereadores só reeleitos. Dos 25, 7 foram reeleitos. E 18 nomes novos, né? Nessa, 12 foram reeleitos. E 13 nomes novos, né? Então, de 7 para 12, você vê aí um salto de quase 70%, né, nos reeleitos. E mesmo assim, se você pega a lista dos mais bem votados, isso aumenta. Porque vários vereadores foram bem votados e não conseguiram ser eleitos porque estavam em chapas muito pesadas, né, muito competitivas. Aurélio Ribeiro, do PSDB, fez mais de 4.000 votos. Luiz Ramos, Adilson da Levante, Onofre Júnior. Todos eles foram bem votados, mas estavam no PSB e no PSDB, que são chapas muito competitivas, né, com candidatos na casa de 4.000, 5.000 votos. Né? Ou seja, em outras coligações eles teriam sido eleitos. Eu quero até puxar para ver, quer dizer, dos 25 mais bem votados, eu vou arriscar aí que uns quase 20 estão entre os atuais vereadores. Né? Não foram eleitos por questão do quociente eleitoral das coligações. Ou seja, essa eleição favoreceu muito quem já estava na máquina, quem já tinha estrutura. Né? E mesmo assim, nomes novos, mas ligados, né, a ex-vereadores. Filho do Clovito, foi eleito filho do João Malheiros, Misael Galvão foi o segundo mais bem votado, que já foi suplente, quer dizer, então, é realmente muito fechado ali entre os atuais vereadores. A gente tem aqui a lista, só passando rapidamente para você que nos acompanha pela internet aí, a nova bancada de vereadores de Cuiabá. Pelo PSB ficaram Misael Galvão, Gilberto Figueiredo e Marcelo Bussic. PSDB, Renivaldo, Adevair Sayad. PP, Vinícius Clovito, Diego Guimarães e Paulo Araújo. PV,
Mário Nadaf, Felipe Velaton, Justino Malheiros e delegado Veloso, PSC Abílio e Sargento Joelson, PRP, reeleição de Lilo Pinheiro e Orivaldo da Farmácia. E os demais, Toninho de Souza, do PSD, Eliseu Nascimento, PSDC, Juca do Guaraná, PT do B, Wilson Quero Quero, PSL, Dilemário do PROS e Xavier do PTC. Ficou aí uma composição também bem diversificada, né? 14 partidos ao todo, isso é impressionante. Na última eleição foram 12 partidos em 25 vereadores, né? Agora fomos para 14 partidos, uma pulverização impressionante, reproduzindo o que já é uma tendência nacional, né? Hoje na Câmara dos Deputados nós temos 29 partidos, né? E aqui na Câmara com 25, então estamos com 14. Quer dizer, só PP, PSB e PSDB que formaram bancadas, assim, né? E o PV também, que eu acho que elegeu 4, né? Os demais é tudo 1, 2, assim, a maioria é um deputado por partido. Ele é líder dele mesmo, né? Ali, né? Então, isso vai ser complicado para a formação de maioria, né? Como tem sido essa tendência em todos os níveis legislativos, quando você tem essa fragmentação, você tem uma dificuldade para montar a maioria, né? Tá ótimo, Vinícius, muito obrigada pela sua presença, pela sua disposição aí de vir com a gente, tentar entender um pouco do que ficou aí nessa composição. E fica o convite que a gente com certeza vai precisar novamente aí no segundo turno desse bate-papo. Obrigada. Tudo bem, Lídia, eu estou sempre à disposição de vocês. Nós conversamos hoje com o analista político Vinícius de Carvalho Araújo. Você pode rever essa entrevista, passar aí para as pessoas que você conhece, compartilhar nas redes sociais. É só você acessar rdnews.com.br/rdtv. Esta semana a gente continua com outros assuntos na política, inclusive. Acompanhe com a gente e até a próxima.